Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora a 100ª edição do programa UFO no Plural. Na pauta de hoje, o destaque é a morte. Sendo inevitável, por que temê-la? Os convidados que nos ajudam a compreender esta e outras questões já estão no estúdio comigo, Geni de Araújo Costa, pesquisadora do processo de envelhecimento, e Mário Alves, que é filósofo e teólogo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Obrigado, tá aí. Eu fico muito orgulhoso de estar nesse número centésimo, né? Centésimo, né? Um número bonito. E falando sobre morte, né? Agora que o programa coincide com a semana de feriado de finados, né? Uma primeira pergunta que eu acho que vai abrir bem essa discussão é: por que a sociedade em geral tem tanto medo para lidar, para debater com o tema morte? A questão da finitude, né, professor Mário? Sim. A questão principal é a consciência. O ser consciente, que é que nós chegamos, esse alto nível de evolução do ser humano, ele tem aquilo que nós chamamos de consciência. Por trás da consciência está a razão. Eu quero explicação de tudo. Então, a morte não tem explicação. E, como não tem explicação, ela fica como uma finitude, vai acabar. O niilismo, se usou a expressão francesa, nihil em latim é nada, né? O niilismo. E esse niilismo assusta. E aí a gente foge de discutir, apesar que hoje já existem grupos bem avançados. A Unicamp tem grupos avançadíssimos, né? Não sei se Geni tem contato com esse pessoal da Unicamp. Quando eu estava na Unicamp, se já tinha um grupo de discussão sobre a morte. E buscar, não é buscar o sentido da morte, mas como nós lidarmos com essa realidade. A morte e o morrer. Essa é uma da dificuldade da gente lidar assim, porque o medo de nos aniquilar, zerar, né? E se não fôssemos conscientes, não teríamos essa angústia. Essa preocupação, digamos. Que é angustiante. Porque uma das únicas certezas que a gente tem é que, pelo menos do ponto de vista físico e orgânico, um dia a gente vai acabar. Sim, sim. Né? E, na verdade, a gente tem essa certeza e tem o medo e imagina-se que a morte vai acontecer no outro. Nós enxergamos a morte no outro e não em nós. Essa também é uma forma de nos proteger. Eu enxergo a morte no outro, essa finitude. É como se fosse cessar uma vida. Daí eu crio alternativas de sofrer menos. Então eu crio explicações através das crenças, através da espiritualidade, que existem outras possibilidades. Então, existe também as teorias que dizem, então, a vida não vai cessar, a morte não vai cessar esta vida, ela pode ser o início de outra. Né? A fé cristã é baseada nisso, né, professor Mário? Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Na Grécia Antiga, na época do mito ainda, antes dos filósofos, eles já tinham um conhecimento, quer dizer, os narradores dos mitos falavam dos titãs, e entre os titãs tinha um que chamava Nix, noite. Não me lembro, acho que é filha da Gaia, né? E Nix tinha dois filhos, o Thanatos, que é a morte, e Hipnós, o sono. São os irmãos. Por isso que às vezes o povo diz que o sono é irmão da morte. Né? E os gregos então já tinham toda uma discussão sobre isso, e morrer, todo mundo sabia que ia morrer, mas os gregos sabiam que tinha um destino. Você ia para o Tártaro, né? Depois se traduziu como inferno, com outras coisas, e no Tártaro você ia sumindo, seu espírito, sua alma ia sumindo lá, até desaparecer. No início era visível, depois com o tempo ia apagando, né? Uma fluidez. Então, é uma coisa muito curiosa. Quando chegam os grandes filósofos, eles vão discutir também a morte. A questão da morte de Sócrates foi um momento de grande discussão, né? Quando você, mesmo do mito, ainda tem uma coisa interessante, me lembrei do mito, Ulisses lida com a questão da morte. Ele está sempre frente à morte. Tinha saído de uma guerra violenta e está frente à morte. Então tem muita coisa naquele mundo grego ali que já se discutia a questão da morte. Aí a questão da morte vai ganhar uma roupagem especial com o cristianismo.
E aí que a gente falava da fé cristã, que a morte é o recomeço de uma outra vida, como bem colocou a professora Geni, é a partida para uma vida eterna, é o encontro com Deus. Isso, de certa forma, serve de consolo para o sofrimento que a morte nos impõe, né, professor Mário? O ser humano, nós humanos todos, somos seres que transcendem. Eles ascendem e vai além, sobe e vai além do que ele subiu. Então, o que é que acontece conosco? Há essa racionalidade que cria em nós toda angústia, todo sofrimento, essa inteligência super apurada, percebe que a matéria é transitória. Nasce, desenvolve e morre. E em forma meio cíclica, como o Sol, como a Lua, como tudo, de forma cíclica. Então, o ser humano vai, cresce, desenvolve e morre, mas ele tem o seu sucessor, que é seus filhos e tal, vai tendo um ciclo. Mas aquele como indivíduo, ele anularia. Aí vai surgir as teorias, não vou entrar no campo da fé, mas vamos de qualquer maneira o campo da fé. Mas inicialmente é o quê? Será que tudo isso que eu sou vai ser anulado? Aí tem que ter uma outra vida. Eu sou Porque matéria. a gente pode tudo, né? Pode pensar, pode sonhar, planejar, projetar, mas quando a morte chega, vai tudo para o ralo, né? Mas vem a grande questão. Mas eu sou matéria, eu acabo igual a planta, igual o outro animal? O homem não aceita. O que é que acontece? Nós vamos criar espiritualidade. Eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser que tem alma. Aí vem a figura da alma, do espírito, né? Exatamente para transcender, para não aceitar o fim. É justamente isso. Algo que não é material. Algo que não morre, porque quem morre é a matéria. E nessa questão, como eu sou o ser da Terra, né? Eu morro. Então agora eu criando os dois, eu também passo a ser o ser divino. Eterno. Né? Ser divino, que é aquele que não morre, imortal. A imortalidade. Transcende. Não é? A professora Geni tinha falado da questão da gente enxergar muito a morte no outro. Sim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque mesmo quando a gente vê a morte no outro, a gente nutre sentimentos, a gente tem comoção, a gente às vezes tem indignação. Por que isso? Na verdade, quando a gente sempre projeta de nós no outro. Então, por exemplo, a velhice, né? No caso dos nossos estudos, eu projeto a velhice no outro. Eu vejo a minha velhice em você, no professor, nas pessoas que estão ao meu lado. É verdade, quando a gente se olha no espelho, parece que a gente está igualzinho ontem. O tempo não passa. É exatamente porque eu convivo comigo. E eu vou, eu convivo e me aceito, eu começo essa convivência, ela é natural. Quando eu vejo o outro, eu vejo que ele envelheceu, eu vejo que ele mudou, então eu projeto a minha velhice no outro, eu projeto o meu sentimento no outro, não que eu não nutra em mim, mas eu projeto no outro porque é quem eu vejo. Porque no fundo, em tudo na nossa vida, e está aqui o professor que é filósofo e comunga comigo certamente, eu me projeto no outro porque eu existo para o outro. A minha imagem, ela só tem sentido para o outro. As carícias, eu existo para fazer no outro, o outro em mim. É como se o outro fosse o meu reflexo, é por aí? É como se fosse a minha parte de mim. Então, o meu sentimento pela perda do outro, se eu vejo a morte próxima de alguém, eu sinto por ele. No direito de nutrir essas emoções. Exatamente. Comoção, indignação. Imaginando que pudesse ser a minha, porque eu me projeto nele. E sentimento também são dos racionais, né? Porque nós temos consciência e temos sentimento também. Ok, o nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos já já. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística.
www.comunica.ufo.br. O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br. UFO no Plural está de volta nesta que é a 100ª edição. Estamos falando de finitude humana, mais conhecida como morte. No bloco anterior, a gente falava da questão do sentimento que a gente nutre quando a gente enxerga a morte, mesmo sendo no outro. E quando a gente percebe essa proximidade, essa expectativa de morte, é como se ela ligasse na gente a uma questão de urgência, de pressa. Por que isso? Então, fazendo um pouquinho uma retrospectiva, até bem pouco tempo, quando as pessoas aposentavam, já era o prenúncio da morte. Por isso vinha uma tristeza danada, as pessoas adoeciam. As pessoas não queriam aposentar nunca. Por quê? Primeiro, ela deixava de fazer parte do contexto social. De ser útil, né? De ser útil. Hoje continua ainda, mas não na mesma intensidade. Depois, quando ela aposentava, era sinônimo de velhice. É velho, né? Tá velho. Velho, aposentou, ficou velho, vai morrer. Era uma tríade, sim, é como se acontecesse literalmente. E tudo isso contribuía para que de fato ele morresse, né? Porque exatamente a pessoa incorporava aquele sentido de fim. Autoconvencia de que, olha, não trabalho mais, aposentei, envelheci e vou morrer. Sou inútil. É a questão cíclica que o senhor colocou mais cedo, né, professor? Isso mudou bastante. Pode melhorar muito ainda. Com essa expectativa de vida aumentando, vai melhorar ainda. Não melhorou tanto, mas vai aumentar. E aí, o que acontece? Hoje as pessoas aposentam com vitalidade, não tem sinônimo de aposentadoria, sinônimo de velhice, mesmo sendo velhas legalmente. Não tem um sentido de estagnação? Exatamente. Não tem um sentido de estagnação nem de inutilidade. Então, eu tenho tempo e vida para viver. O que é um tempo para curtir, para viver. Exatamente. E que é um tempo conquistado, é um direito. E aí as pessoas dizem, então agora eu vou viver num tempo que eu não tive. E aí é uma corrida louca, desenfreada. E aí querem fazer o que nunca fizeram. E aí, nesse tempo que lhe resta de vida, que normalmente ainda comenta, de vida terrestre, eu quero fazer o que eu não fiz. Aí essa corrida louca, desenfreada. E aí um cuidado. Tem que se ter o medo, mas não o medo de perder a vida, mas o medo como sinônimo de cautela, de proteção, para vivê-la com intensidade, mas também com cuidado. Uma coisa interessante, a questão do ser humano morrer, vocês imaginem se nós fôssemos seres eternos que não morressem. A eternidade é uma estabilidade total. Isso é uma falta de graça, não é? Você pegou Pensa viver para sempre, nesse plano, né? Imagina se o ser humano não morresse. Primeiro, a pessoa vivendo sempre. Tudo muito linear, né? Sem graça. Teria acumulado tudo que era bom, ruim e vivido. Em segundo lugar, seria uma instabilidade total. Isso que você colocou, Geni, é muito interessante, que em determinado momento você precisa acelerar a história. E a morte faz com que a gente acelere a história. Isso é humano, porque o divino não tem história. Não tem história. A história é humana, então é o humano que acelera e as mudanças são essenciais para que, sobretudo a mudança de quem ficando morto, no sentido que um dia a vida cessa, então nós temos necessidade de acelerar a história. E isso é que é belo para a existência humana. Né? Porque o pessoal, não, mas a gente nunca morresse, aí você seria divino. Aí o mundo a Terra seria uma instabilidade total. Eu diria que seria morno, né? É morno. E é tão bom oscilar entre o fervendo e o gelado, né? Isso te faz repensar, né? Do Heráclito Pantarrei Caiodemane, é grego, vou traduzir. Acho bom. Tudo se movimenta e nada permanece como está.
E aí ele acrescenta mais na frente que você nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, que o rio não é mais o mesmo. Né? A água já passou. Já passou tudo. Então, o tempo é outro. Essa movimentação é que dá sentido à vida. A vida só é vida se ela tiver movimento. Mas com uma coisa, Jani, que você colocou, que é muito importante, com sabedoria. O que é sabedoria? A palavra latina sapere é saborear, comer, gostar. É apreciar, né? É saber apreciar o fruto da existência. Tudo aquilo que eu acumulei durante a minha vida, na hora que eu sei usar isso de forma dentro das normas da minha sociedade, então eu sou um sábio. Tem gente que até não acumulou e que viveu de uma forma urgente para outras coisas, para trabalhar, né, para cuidar dos filhos. E aí essa urgência é no sentido de agora vou dar um sentido de vida para a minha vida, porque até então eu vivi para o trabalho, para a família, para o outro, né? E aí ele fala, vou viver para mim. Então, vou viajar, vou gastar dinheiro, vou saltar de paraquedas, né? É por aí. É fazer coisas inusitadas, não né? É? Os determinismos sociais, eles te colocam frente à parede, né? Engessa a gente, né? E se você não fizer, você está fora do parâmetro. Ele te dá a liberdade de você transitar, mas entre aqui até aqui. Você pode transitar. Se você passar um pouquinho, você está transgredindo. Se transgride, você é punida. Nem que seja com financeira ou moral, qualidade de vida, alguma coisa acontece. Então, para você viver e conviver naturalmente, você transita entre o que é normal e natural. A tal da moral, né? A moral surge, né, na hora em que tem mais de uma pessoa ali. Né? Se fosse sozinho, é meu mundo. Moral, né? Você, Robinson Crusoe é o náufrago, né? Mas a moral vai surgir e vai depois se transformar em leis. Tem muita coisa que está na nossa legislação que é fruto do cristianismo no Brasil. Tem um trabalho de um colega nosso da UFO, né, que é a Constituição e a religião. Fala disso, dessa presença, Constituição e cristianismo, uma coisa assim, dessa presença da fé que traz elementos que depois se transformam em legislação. Mas todo ser humano precisa um mínimo básico do sentido de liberdade. Porque muitas vezes a gente fala liberdade, quantas vezes nas minhas aulas as pessoas dizem assim, é liberdade. Então eu sou livre, faço o que quero, não é assim. O ser humano é livre no contexto em que ele está vivendo. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Porque existe um contexto que se chama social, nesse contexto existem regras. As paredes, os limites que a professora Geni colocou. Sim, tem esses limites e esses limites nós nunca vamos quebrar. A gente pode modificar, por exemplo, uma pessoa idosa se permite mais coisas. Sim. O privilégio de estar na fila de idosos é um privilégio terrível. Eu muitas vezes saio de lá e vou para a fila. Tem gente que foge disso, vai para a fila comum, né? Mas não pode negar o direito de existir-la. Que foi duramente conquistado. Foi duramente conquistado, não pode negar. Que é o mérito de tudo que ele fez. Exatamente. Eu não preciso utilizá-lo, mas não podemos negá-lo. Então, ele me são pertence. Conquistas, ele me pertence. Um dia, quem sabe, eu vou precisar. Ou se eu não precisar, tem alguém que precise. Então, eu não posso pensar em uma única pessoa. Eu penso nos outros. Eu existo para os outros também. É verdade. E é interessante que as pessoas, voltando àquela questão, porque a morte está próxima, eu vou acelerar tudo. Tem pessoas idosos que querem correr também tudo. Não é assim. Aí é que entra aquilo que eu coloquei, a questão da sabedoria. Você pode fazer essas coisas com sabedoria. Sabemos que teve muito problema nos últimos anos de idosos com AIDS. Sim. Porque correram. Eu vou viver a vida sexual que eu não tive na juventude, mas aí eu vou transar sem camisinha. Porque foi sem sabedoria. Então é pensar a vida como um veículo que tem acelerador, mas que também tem um freio, né? E você, e você está guiando. O motorista é o vê protagonista. Na frente e vê atrás. Sim. Você que dirige esse veículo que é a sua vida. Você vai atropelar o outro, vai deixar o outro bater em si? É administrar como se fosse um trânsito mesmo, né? De informação. Eu tenho uma vida ainda para existir, para viver, para conviver, mas eu preciso ter informação. E essa geração que está envelhecendo... Está bem informada, né? Está bem informada, mas a anterior não.
Daí essa precisa saber que é preciso estar bem informada. E por que ainda correm? Uma das explicações é que somos, anterior ao Faber, Ludens. Então, é preciso fazer essa junção. Antes de ser o consciente, o pensador, nós somos o Ludens, aquele que brinca, aquele que se permite, aquele que convive. Existe essa possibilidade. E na velhice, essa maturidade permite isso, mas com consciência, com responsabilidade com sabedoria. E com sabedoria. Tá E informação. E aí, Geni, uma das coisas que você colocou agora que eu acho muito importante, né? O ser humano, esse ser Ludens, esse ser que vive de maneira agradável, brincando, prazerosa, nós cometemos um erro muito grande no nosso processo de educação, de dizer, a criança está brincando assim, deixa isso aí, vamos fazer uma coisa séria. Vamos estudar. Para a criança, estudar devia ser também uma brincadeira, um ludus. É porque estudar brincando é muito mais gostoso, né? Não é gostoso? Você está trabalhando. Sim, mas eu estou rindo, né? Eu estou me divertindo, eu estou aprendendo. Porque as pessoas que transformam o seu trabalho num ludus, num brinquedo, né? Num prazer, essas pessoas se realizam muito bem na vida. E produzem muito mais, muito, né? Tomara que a minha diretora esteja assistindo esse programa e veja isso, a minha produção aqui durante o riso, entendeu? Na idade mais avançada, a gente perde um pouquinho essa obrigação rigorosa e que está errado e volta a estar mais solto, mais à vontade, brincar mais, viver o mundo lúdico de outra maneira, mas que devia ter vivido durante toda a vida. Por que tanto estresse? Por que essa vida é estourada? Por que o pessoal sempre preso no aparelho ali que não tira a visão para nada? Porque está te faltando o espírito lúdico, o espírito de brincar, de existir. Tem brincar, mas ser avó é muito bom por isso, porque existe um descompromisso com essas questões sociais que são muito intensas, né? Eu ainda não sou, mas quando eu for, eu quero voltar aqui para dizer como é ser avó. Já está convidada desde já. E falar intenso, está intenso aqui, falando roda o bloco. Nós vamos para o intervalo então, rapidinho. O UFO no Plural vai para mais um intervalo, a gente volta já já. Continue ligado. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural. O bate-papo de hoje é sobre morte. A gente tem pressa porque o que a gente quer é vida, né? Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu enxergo a morte como um instrumento pedagógico que ensina que o essencial da vida reside no amor. Quando eu morrer, o que vai ficar? Já que eu não posso levar nada, se tudo que é físico vai ter um ponto final e não as reticências. Se eu deixar lembranças é porque eu vivi bem, é porque eu amei, eu fui amada. Vocês enxergam dessa forma? O Aristóteles, quando ele discute os seres, ele diz que tudo tem uma finalidade. E quando chegou no ser humano, se pergunta, e qual é a finalidade do ser humano? Está no humano mesmo. E qual é esse estar no humano? É a felicidade. O ser humano é o ser cuja finalidade dele é ser feliz. Os estudos modernos sobre essa felicidade dizem que a felicidade é um status. Nós temos momentos de felicidade na vida e não somos eternamente felizes como um Deus seria. Não, nós temos momentos de felicidade. Daí uma questão que se levanta é as questões de morte. Eu já discuti com vocês algumas vezes que hoje se faz um estudo sobre a ortotanásia, que é morrer, ortos em grego é o certo, correto, morrer em família, com a vela na mão, toda aquela coisa tradicional. E até a medicina tem ressuscitado isso, digamos, por meio de cuidados paliativos. Não tem mais jeito, então deixa ir para casa, deixa viver em paz. A ortotanásia. Depois tem a distanásia,
que é uma questão que eu sou contra, luto contra. Na morte de meus pais eu fiz tudo para não acontecer isso, que é de estender a vida. Eu me pergunto com que direito, moralmente, eu posso estender a vida de uma pessoa, anos, meses, dias, anos e meses e anos, muito tempo ali. Que fosse dias, né, professor? Veja bem, nós temos aí um exemplo muito claro do piloto Schumacher, né? Ele hoje está com menos de 40 quilos, já se gastaram 63 bilhões. Imagina um homem daquele tamanho, como deve estar pele e osso, né? Até onde vai o direito da gente administrar a vida do outro? A questão da distanásia está se discutindo hoje e a eutanásia. Na Holanda, por exemplo, existe a associação da eutanásia. Mas aí tem todo um estudo, uma orientação. Uma legislação para isso, né? É como doação de órgãos, que você vai lá na identidade e se declara doador. Aí eu posso ir também no meu documento, que é o caso da Alemanha, e falar, eu autorizo, né, que possam fazer a eutanásia em mim. Então, são discussões hoje, tem uma ciência toda própria hoje que discute a questão da morte. As pessoas interessadas, existem os 3 livros, distanásia, eutanásia e ortotanásia. Existem livros até volumosos, muito interessantes sobre isso. Eu acho que é da editora Vozes, não sei, Paulinas, uma dessas aí. Que é sobre eutanásia e distanásia, você é a favor ou contra, professora? Veja bem, se você colocar no sentido, por exemplo, do Schumacher, o corpo humano ele foi preparado para o movimento. No tempo que ele está acamado, os movimentos foram perdidos. Sim. A musculatura foi definhada. Então, possivelmente... Os nervos foram enrijecidos, já não faz mais por mais que ele tenha feito exercícios, alongamento, fisioterapia, ele não vai conseguir ter uma recuperação. Como a gente fala na morte, né? A morte terrestre, a morte do físico e a celestial, digamos, existe a possibilidade de uma análise de dizer, olha, ele pode estar consciente, o espírito está ciente do que está acontecendo, se ele está aqui é porque é possível ele ainda ter vida. É muito difícil tomar decisões. Se você for conscientemente dizer, existe possibilidade de uma vida, pelo menos com qualidade, é lógico que não. Então, nesse tipo de análise... Você é contra, nesse caso. Nesse caso, eu sou contra. E acredito que a família poderia ter o direito de dizer, eu não gostaria que tivesse distendendo ou estendendo a possibilidade de vida sem vida. Mas para os médicos é chance de descobertas também, né? Também é como se ele fosse ali uma cobaia. Imagina um médico que consiga, digamos, salvar o Schumacher, hein? O crédito, o mérito que esse médico vai ter. Agora, se fizer isso num campo de investigação, existe uma justificativa. Sim, que pode salvar outras, pensando no outro. Perguntamos até que ponto você pode fazer isso, né? Porque, fazer do outro, usar, administrar a vida do outro. É só você olhar o objetivo final do ser humano, é viver bem. Se não tem mais condição de viver bem, eu não estou dizendo que vamos de qualquer jeito fazer. A felicidade, né, a felicidade. Professor? Se ele não tiver mais condição para isso, não posso estar segurando essa vida, que não vai ter felicidade nunca mais. Então, isso é muito importante na nossa vida, a consciência da humanidade que nós somos. Nós não somos divinos, somos humanos, somos limitados, e essa limitação tem que ser vista com sabedoria. Professor Mário, eu tenho uma curiosidade com relação à morte, porque eu sou de um tempo que as pessoas morriam em casa. Foi assim com as minhas bisavós, que eu as conheci felizmente, com uma das minhas avós que já faleceu, e tinha um tal de botar uma vela, luz na mão. Para que isso? De onde é que vem isso? A palavra Deus, a mesma, em latim, é Deus e dia, e Deus são a mesma raiz. Luz, dia, luz e Deus. Deus é luz. Yahvé, o Deus dos judeus, que depois veio para o cristianismo, é o Deus do fogo, é a luz. Toda a vida na história da humanidade, o fogo foi venerado, adorado, considerado, se ter reverência ao fogo. O Deus fogo. E Deus, então, é essa manifestação dessa luz.
E a vela é um símbolo que se usou para substituir a presença de Deus. Por isso que se usava quando as pessoas estavam morrendo. É como se ele estivesse indo iluminado, na mão de Deus. Está na mão de Deus. Por isso, assim, muitas vezes as pessoas perdem o sentido disso. O cristianismo tomou essa luz por causa da palavra Deus. Deus que é dia luz. e dia é luz. Olha só, que então, curioso, por isso né? A vela, gente. A pessoa falam bobeiras, faltando de consciência do conhecimento histórico, do conhecimento teológico, e dizem que uma vela é uma bobeira, uma porcaria. Não. Para quem tem fé, a vela é um instrumento importantíssimo de fé no momento. Que representa Deus. E eu também vi avós meus morrerem com uma vela acesa, ou na mão, ou acesa, ou ao lado ali. Tá? Então, eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo entendessem. A vela é uma luz, pode ser também uma lâmpada dessa, que está aqui no estúdio. Assim, olha, a luz é o símbolo da iluminação divina. Sim, é o Deus, é a eternidade. É a tua garantia de eternidade. Vamos ter de botar agora um ponto final no nosso programa. O UFO no Plural não morre, volta semana que vem. Antes eu quero agradecer todos vocês, a discussão foi muito útil. O ponto final é colocado na certeza de que a partir de então eu e todos os telespectadores temos a partir de então um olhar bem mais amplo sobre essa temática que foi discutida aqui. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada também. Obrigada também a você que está em casa pela audiência e pela preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será reexibido no sábado, às 2h aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br. O nosso próximo encontro, você já sabe, é na semana que vem. Aproveite muito bem o seu tempo, um grande abraço e até lá.